Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Eduardo, sou aluno de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Espírito Santo e hoje eu vim falar um pouco sobre o essencial que você precisa saber sobre séries de Fourier. Então vamos lá. Bem, historicamente, desde os babilônios, a gente já observava padrões periódicos com o movimento dos astros. Aí no século XVIII a gente teve vários matemáticos que tentaram formular de forma matemática o padrão que era ser observado na época, né? Então, Fourier, lá no século XVIII também, ele formalizou matematicamente essa ideia de que os sinais complexos eles podem ser representados como combinações de senos e cossenos. E agora, mais recentemente, a gente tem um FFT, que é o Fast Fourier Transform, que é um algoritmo eficiente que permite calcular a decomposição de sinais no nosso computador. O interessante observar é que essa evolução histórica mostra como uma ideia antiga se tornou uma das ferramentas mais poderosas da engenharia moderna, que a gente pode aplicar em telecomunicações, em compressão de áudio, imagem, medicina e até mesmo IA, que é um tópico que está muito em alta hoje em dia. Bem, esse aqui é um exemplo do que seria a decomposição desse sinal. A gente tem um sinal em vermelho e a gente somando ou melhor, decompondo ele em várias frequências, o que a gente vai chamar de harmônicos, se a gente for somar esses harmônicos, né, a gente vai obter o nosso sinal em vermelho, perfeito? Um harmônico com a amplitude, que é a intensidade, que a gente vai ver posteriormente na fórmula. Então, a gente pode decompor esse sinal vermelho em uma soma de vários senos e cossenos, né, ou exponenciais complexas. E essa é uma grande vantagem que tem aplicações em várias áreas, né? Então, a ideia central é justamente a gente decompor um sinal periódico em um somatório de senos e cossenos exponenciais complexos, como a gente está vendo aqui. O sinal em vermelho é decomposto, né, em vários outros sinais. Então, o que é um sinal periódico? A gente tem aqui um sinal periódico, um sinal ele é periódico se para algum valor positivo de t, né? Então, x de t, o nosso sinal é igual a x de t mais tzão para todo t. O que isso quer dizer? Que um sinal x de t ele é periódico se existir um valor de t maior que zero, tal que x de t, que é igual a x de tzinho mais tzão, para todo instante no tempo t. Ou seja, se a gente deslocar um sinal em t, ele se repete exatamente em t. Então, esse t ele é chamado de período fundamental. Um exemplo que eu coloquei aqui foi o cosseno de ômega 0t, que se a gente calcular direitinho e plotar aqui o gráfico, como eu coloquei para vocês, a gente vê que ele se repete a cada 2π sobre ômega zero. Ou seja, na prática, isso significa que o fenômeno como rede elétrica, sei lá, em 60 Hz ou som de uma diapasão de 440 Hz, são sinais periódicos, que eles sempre ficam se repetindo o mesmo padrão indefinidamente, que é o que acontece aqui. Então, a cada t, a gente tem o mesmo comportamento, o mesmo padrão. É um fenômeno cíclico, digamos assim. Bem, exponenciais complexas. A gente vê aqui a importância das exponenciais complexas, né? Assim como senos e cossenos, a função exponencial complexa, e elevado a j ômega 0t, ela também é periódica, com um período, né, que a gente aprende a calcular, 2π sobre ômega zero, perfeito? Ou também a gente pode calcular a frequência fundamental, a gente invertendo aqui numa simples operação de álgebra aqui, a gente consegue calcular também a frequência fundamental, ômega zero, a partir de 2π sobre t. E o detalhe importante é que quando a gente organiza as exponenciais em múltiplos inteiros da frequência fundamental ômega zero, a gente obtém um conjunto de funções que a gente chama de harmônicas. Esse conjunto é ortogonal em um intervalo de um período, o que significa que cada harmônica ela carrega informação independentemente das outras. É como ter uma base matemática para você representar qualquer sinal periódico, por exemplo. Na música, isso é equivalente a tocar uma nota e ouvir naturalmente os harmônicos que enriquecem o timbre do instrumento. Na engenharia, isso aqui é a base para você decompor sinais elétricos, acústicos ou digitais. Perfeito? De exponencial complexa a senos e cossenos. Essa aqui eu acho interessante colocar porque é uma fórmula que você vai acabar utilizando muito no decorrer da disciplina, ou até mesmo se for querer aprofundar ou fazer exercício de fato, você precisa ter essa fórmula, porque eu acho que é a base para você resolver qualquer exercício relacionado a essa disciplina. Então, a gente tem aqui a fórmula de Euler,
E ela mostra que uma exponencial complexa é apenas outra maneira da gente descrever uma combinação de seno e cosseno. Essa relação é fundamental, como eu falei, porque nos dá duas formas equivalentes de representar sinais. Uma usando exponenciais complexas, que são matematicamente convenientes, né? Ou usando senos e cossenos, que tem uma representação, ou melhor, interpretação geométrica e física mais intuitiva, assim dizendo, né? Na série de Fourier, essa fórmula permite alterar entre as duas representações e mostra que ambas descrevem o mesmo fenômeno. Então, às vezes, você vai usar exponenciais complexos para representar esse fenômeno, outras vezes um somatório de senos e cossenos, mas que no final das contas, né, vai dar a mesma coisa, porque uma você consegue transformar na outra. Agora a gente vem aqui a cereja do bolo, série de Fourier. Bem, aqui a gente tem a forma geral da série de Fourier. Então a gente vai ter um sinal periódico x de t, que é expresso como uma soma infinita de exponenciais complexas. Cada termo, ak vezes e elevado a jk ômega 0t, representa uma frequência harmônica. E o coeficiente ak, ele nos diz a amplitude e a fase dessa frequência no sinal. Portanto, a série de Fourier, ela transforma o problema de analisar um sinal no tempo em entender quais frequências compõem esse sinal, né? E isso é a essência que a gente chama de análise espectral. Eu até coloquei aqui no slide, né, que os coeficientes indicam quanto cada frequência está presente no sinal. Então, eu gosto de fazer uma analogia que eu acho que fica fácil de entender, que significa mais ou menos assim: o AK dentro de uma orquestra seria o volume de cada instrumento, e o E elevado a J ômega 0K, né, que seria a nossa exponencial complexa, seria o instrumento, e o AK o volume de cada um, digamos assim, né, ou seja, a frequência e a amplitude e a fase dela correlacionadas. Então vamos lá, continuando, a gente vai ter duas fórmulas, né, de série de Fourier. A gente vai ter uma de síntese e uma de análise. E isso só é possível devido ao fato de ser uma transformação linear, perfeito? Então, a gente diz, né, que a equação de síntese ela nos diz como reconstruir o sinal a partir dos coeficientes AK, e a equação de análise, como calcular os coeficientes AK a partir de um sinal. E esse par, né, de análise e síntese é o ciclo perfeito, porque a gente consegue ir do tempo para a frequência e da frequência de volta para o tempo, sem perder informação. Isso tudo graças ao fato de ser uma transformação linear, né? Então aqui tem as duas equações, as duas fórmulas, né, de síntese e análise. E agora a gente tem a aplicação, né, de um sistema LTI. Então, dentro do sistema LTI, né, a gente tem uma entrada e uma saída. Geralmente a entrada vai ser uma exponencial complexa, aí de j ômega t, né? E a saída vai ser essa própria exponencial complexa multiplicada por um fator complexo, né? Então, o resultado-chave em teoria de sistemas, né, que são exponenciais complexas são autofunções do sistema LTI. Ou seja, isso significa que se a entrada for uma exponencial complexa, a saída será essa mesma exponencial complexa, apenas multiplicada por h de j ômega, né, que é o que a gente chama de resposta em frequência do sistema. Esse resultado ele é muito forte, assim, porque como qualquer sinal pode ser decomposto em exponenciais, a gente consegue prever como o sistema reage a sinais complexos, apenas conhecendo o h de j ômega. Isso aqui vai ser muito importante para no futuro em aplicações em filtros, sei lá, filtro passa baixo, passa alta. Isso aqui é a chave ou a base para que você entenda como funcionam essas questões dos filtros, por exemplo. Bom, agora a gente vem para a parte do tempo discreto, né? Para a parte do tempo discreto, né, um sinal periódico discreto com período n, ele pode ser representado pela DTFS, né, que significa série de Fourier de tempo discreto, né, a sigla. E o nosso sinal vai ser um x de n, que ele é escrito como uma combinação de exponenciais complexas em pontos discretos. E os nossos coeficientes x de k guardam toda a informação sobre o conteúdo espectral do sinal. Essa formulação também, né, ela é a base de quase tudo que envolve o processamento de sinal digital, desde a compressão de áudio até a transmissão de dados em redes, por exemplo. Da mesma forma, a gente vai ter as equações de análise e síntese, que aqui detêm o mesmo significado e interpretação do tempo contínuo, né? A síntese ela reconstrói o sinal a partir dos coeficientes,
e a análise calcula os coeficientes a partir do sinal. O importante, né, nesse caso, o discreto, a soma ela vai substituir a integral, né? Essa é a principal diferença em relação ao tempo contínuo. Agora, a série de Fourier, né, em tempo contínuo, como é que se lida com sistemas LT nesse caso? Bem, é praticamente a mesma coisa. Assim como no caso contínuo, as exponenciais complexas também são autofunções do sistema LTI em tempo discreto. Se a entrada é uma exponencial complexa, a saída também vai ser essa mesma exponencial complexa multiplicada por um fator, né, que é o h de e j ômega, que dessa vez vai ser a resposta em frequência do sistema discreto. Esse resultado ele mostra a universalidade da análise de Fourier, seja no tempo contínuo, discreto, a lógica é sempre a mesma e por isso ela é tão usada hoje em dia na engenharia. E esse aqui é o básico que você precisa saber sobre série de Fourier. Eu pretendo gravar uma parte 2, resolvendo alguns exercícios chaves para vocês, mas no mais é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, coloca aí nos comentários, deixa o like, tamo junto, também aceito feedbacks. E é isso, galera, bons estudos para vocês.